Eu sei que as pessoas não me veem assim. Eu sei que as pessoas me veem assim, uau, como é que ela sai da bancada e vai parar no MasterChef? Mas eu me levo muito menos a sério do que isso. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o seu espaço de diálogo de peito aberto toda semana no ar. Eu sou a Juva Lauer, ela é a Cris Bartz. Muito obrigada por me apresentar. Talvez as pessoas não saibam realmente. E hoje estamos com a maravilhosa, a única Ana Paula Padrão. Seja muito bem-vinda ao Mamilos. Ai, gente, tô tão feliz e honrada de estar aqui. Obrigada, Ju. Obrigada, Cris, de verdade. Há 10 anos, o Mamilos faz parte da sua jornada de formação como ser humano, profissional e cidadão. Mas você sabia que também pode nos contratar e levar essa experiência para sua empresa, organização ou marca? Com a Mamilos, a nossa consultoria, nós já ajudamos grandes marcas a construir narrativas sensíveis. A gente também palestrou em eventos para todo tipo de público, traduzindo temas complexos. E em empresa, nós facilitamos o diálogo em times para potencializar a performance. Agora, atendendo a pedidos, a gente abriu algumas vagas de mentoria profissional. E aí, vamos trabalhar juntos? Ai, Fala pra quem não conhece quem é essa mulher. Conta a fofoca inteira. Tem gente que não muda de fase, evolui de forma. Ana Paula Padrão começou a carreira no jornalismo quando ainda nem existia internet. E de lá pra cá, ela não parou de se reinventar. Saiu da bancada do Jornal da Globo para ser correspondente internacional. Depois apresentou o Jornal da Record, comandou o SBT Brasil e trocou a formalidade do boa noite pelo calor da cozinha mais famosa do Brasil no MasterChef. No meio do caminho, ainda liderou uma das revistas femininas mais tradicionais do país, a Cláudia, reposicionando seu conteúdo para os novos tempos. E agora, deixa o entretenimento para se dedicar a um novo projeto, formar líderes, mulheres líderes. E é justamente isso que a gente quer entender nesse papo. O que faz alguém com tanto prestígio, tanta visibilidade, dar uma guinada e mergulhar na educação? O que ela aprendeu sobre confiança, liderança e escuta depois de quase 40 anos de carreira? E como essa experiência toda pode virar base para transformar outras jornadas? Então hoje a gente fala sobre trajetória, propósito, escolha, sobre como a Ana Paula vem usando tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu para formar outras mulheres. E sobre como liderar pode ser menos sobre subir sozinha e mais sobre abrir caminho para outras subirem também. Bem-vinda! Ai, gente, obrigada. Pronto. Adorei essa introdução, entendeu? Obrigada pelos biscoitos todos que eu ganhei aqui. Ô, Ana, a gente precisa muito começar pelo jornalismo. O Mamilos faz 11 anos daqui a pouco. E quando a gente, pensa assim, quem inspira, você sempre representou muito pra gente como forma, a seriedade de transmitir a notícia da maneira correta, a postura. Então, sempre teve muita coisa inspiradora e você atuou nessa área há muito tempo. O que tem no jornalismo que te encantou, que te levou pra lá, que te manteve lá tanto tempo? E o que você levou ele pra vida? Boa pergunta. Eu acho que eu fui para o jornalismo por acaso. Não é que eu sonhava desde pequena em ser jornalista. Mas eu sonhava desde pequena em fazer alguma coisa, profissionalmente, que me tirasse de Brasília. Eu nasci em Brasília, de uma família que não tinha recursos para que eu viajasse, e nem para viajar. E eu ficava olhando aquela coisa, aquele horizonte do Planalto Central, e pensando, o que será que tem, fora disso? E no máximo, meu pai pegava a família, botava no carro e levava para Minas. Ele é de Minas. Então, assim, eu conhecia Brasília, mal e mal conhecia umas coisinhas de Minas. E um dia eu fui para a praia em Guarapari, a Praia dos Mineiros, no Espírito Deu Santo. muito certo, conheço bem esse trajeto. Conhece, né, amiga? Companheira Pois de mineiros na praia. Então, eu tinha muita curiosidade pelo mundo, sempre tive. E eu entendi que eu ia ter que fazer isso sozinha, que eu ia ter que escolher um caminho para mim que me levasse a conhecer o que eu gostaria, que era o mundo. Quando chegou na época do vestibular, eu era bailarina profissional. E eu falei, bom, preciso escolher. Tinha letras ali na minha frente, que eu gostava muito, tinha jornalismo. Fiz jornalismo, passei. E era a universidade pública, eu não podia não fazer a universidade pública, que senão, enfim, não dava para pagar particular. E comecei logo a trabalhar. Logo no primeiro, segundo ano de faculdade, eu comecei a atuar no jornalismo.
fui para a Rádio Nacional de Brasília, como, enfim, repórter local, programadora de um monte de coisas, quiquei de programa para programa e fui entendendo que era um negócio interessante, que eu gostava, que eu podia ser uma boa contadora de histórias, porque as histórias ficavam na minha cabeça o tempo todo. Eu tinha muita curiosidade pelo outro. E Brasília propiciava isso, porque era uma cidade que não existia, estava sendo inventada junto comigo. Brasília nasceu em 60, eu nasci em 65. Então, não era nada, não era... Eu vi os prédios subirem, eu vi aquela terra vermelha e sendo aos poucos substituída por asfalto e concreto. Então, eu nasci junto com ela. Não dava para imaginar alguma coisa que não fosse dentro da sua cabeça, porque não existia material para isso. Então, as coisas vinham da televisão e em Brasília só pegava Globo e SBT, então não tinha outra coisa. Aqui vocês tinham um monte de referências de TVs e tal, a gente não tinha nada disso. Então, ou era rádio, ou eram essas duas emissoras, e eu não tinha irmãos. Meu irmão nasceu bem depois de mim. E aí eu sonhava. E eu sonhava com, sei lá, os ciganos que faziam acampamentos nos terrenos baldios de Brasília, e eram muitos, era uma rota de ciganos. Eles ficavam ali, eles acendiam fogueira, aquela mulherada colorida, e de repente no dia seguinte eu olhava, não tinha mais nada, só os rastros. Então eles embolaram tudo, colocaram e carregaram para outro lugar. Eu falava, isso é muito interessante, isso é muito legal, você viajar com o que você pode carregar, o que é seu, e fazer festa de noite. Eu queria saber de onde vinham, para onde iam. E essa curiosidade se alargou para várias outras. E eu acabei, enfim, seguindo no jornalismo, mas eu acho que eu dei um pouco de sorte também, de ter escolhido uma profissão que também me escolheu, sabe? Porque eu não sei se outra teria me escolhido. O jornalismo me escolheu muito também. Pois é, mas aí, falando de histórias, de interesse pelas pessoas, você teve a oportunidade de cobrir crise, de cobrir atentado, de cobrir guerra. Você cobriu grandes histórias, né? Acontecimentos históricos. O que mais te marcou? Qual foi a cobertura que mais te marcou? Não sei se teve uma que mais me marcou, mas uma coisa que você disse, eu concordo muito. Aliás, para mim é uma regra de vida. O mais legal são as pessoas. O mais legal são as pessoas. Se você, em todas as histórias, mesmo que elas sejam muito abrangentes, um povo em fuga, um povo desalojado por causa da fome ou da guerra, um povo que assistiu uma catástrofe da natureza e teve que sair dali, é um povo. Mas se você individualiza aquela questão, você chega no coração de quem está te escutando, ou te lendo, ou te ouvindo. Porque é sempre a dor individual, mesmo que ela represente uma dor coletiva. E ela vai ser narrada por aquela pessoa de um jeito único, que é daquela pessoa. Como aquela pessoa está sentindo aquela dor. Mas quando você conta a história de uma pessoa, você conta a história do povo inteiro. Então, para mim, o mais legal sempre foram pessoas. E eu acho que eu gostei muito de cobrir regiões de conflito ou regiões muito difíceis do mundo, porque as pessoas ali estão no seu limite. E quando uma pessoa está no seu limite, ela é inteira ela, né? Ela se mostra completamente. E aí é muito fácil você comunicar. E eu sempre procurava as pessoas. Eu chegava nos lugares, desde, sei lá, uma convenção de chefes de Estado, até um povo muito sofrido. Eu chegava e olhava as pessoas e procurava uma pessoa que falasse comigo, que me contasse aquela história. Então, eu gosto muito de gente. Uma vez eu fui para o Alasca. No extremo norte do Alasca tem uma cidade chamada Barrow, que ela já fica no polo norte geográfico. Então, o gelo, a calota, se estende até a cidade durante o inverno. E aí, enfim, quem tá fica, quem não tá não entra mais. E eu fui para lá porque eu descobri que uma brasileira, moradora do Leblon, no Rio de Janeiro, 40 graus, foi para lá passar umas férias, se apaixonou por um esquimó e falou, eu vou mudar para cá. E se mudou para lá e teve um filho. Eu fui conhecê-la porque eu saí, na época eu morava em Nova York como correspondente, e eu pensava assim, amor é que não é, né? Porque ninguém sai do Leblon e vai pra Barrow, onde você tem que morar num trailer. Você faz cocô na privada e a privada cai num saquinho plástico que você tem que fechar e botar do lado de fora pra prefeitura passar e recolher. É isso, o chão é gelo. Não tem nada, não nasce um pé de planta, nada. E eu dizia assim,
Então tá, quero ver o que é. Pura curiosidade. Aí cheguei tricô, lá, né? menina, Vamos lá. falei, não, eu quero saber o que tem lá, que essa mulher saiu. E cheguei lá, gente, era amor. Era a história mais batida de todos os tempos, desde que o mundo é mundo. Era amor. E aí eu falei, bom, preciso rever meus conceitos, porque se o amor faz isso, ele faz coisas muito mais violentas e muito mais atordoantes. E eu passei a levar o amor a sério por causa dessa história específica. E eu não era mais criança, gente, eu já morava em Nova York, já era correspondente internacional. Então, né, eu já era rodadinha, mas eu descobri que existia, era um fato, acontecia com as pessoas ali. E assim, imagina o tamanho da lacuna na minha vida. Eu não ia saber o que é amor se eu não tivesse visto e não tivesse imaginado. Será que vai acontecer comigo um dia? Será que vai chegar a esse ponto? Aconteceu. Ai, já ia perguntar, né, pessoal? Aconteceu. Ai, que Eu conheço maravilha. essa história. Olha só, depois de tanta vida de redação e de viver nesse extremo do conflito, você vai para o MasterChef, você faz uma transição. Me interessa muito as transições, porque é uma dose de coragem, mas todo mundo vira e fala, você é louca? Uhum. E aí você se pergunta se está sendo louca mesmo. O que você estava enxergando? Como que foi para você? E como que foi para as pessoas que te acompanharam assistir essa transição? Foi a primeira grande transição que eu fiz, porque eu fiz várias dentro do jornalismo, né? Eu fui muitas coisas em muitos lugares diferentes. Mas quando você deixa uma profissão É isso. e abraça outra, aí é uma mudança mais radicalzona. E eu acho que foi a primeira que eu fiz que foi de grande porte. E quando eu deixei o jornalismo, a decisão foi essa. Eu não pensei assim, vou para o entretenimento, vou vender miçanga, vou... Não foi isso, sabe? Era assim, eu quero sair daqui. Eu estava há 30 anos no jornalismo, eu não queria mais ter um estresse com a hora marcada. Eu era um asset muito grande apresentando jornais como âncora. Era ali que eu valia, era ali que o meu salário era bom e era ali que eu trazia recursos para as emissoras. E eu não queria mais fazer aquilo. Então eu sabia que não dava para fazer um downgrading e ir para outro lugar dentro do jornalismo, porque, né, era ali que eu faturava, digamos assim. E eu falei, me resta sair, eu vou sair. E, enfim, eu já estava bem na vida, sentada, eu já tinha uma empresa aberta, estava abrindo minha segunda empresa. Falei, vou ficar aqui nas minhas empresas até aparecer alguma coisa interessante que eu abrace, que eu vislumbre como Que me uma coisa desperte nova. alguma coisa, É né? isso. Que demorou Bom 30 convite. segundos, Que seja né? outro Vou ficar desafio. bem paradinha, esperando ver Não, mas 30 você sabe que segundos depois. Olha, já, assim, depois, se uma hora vocês me perguntarem, eu conto dos nãos que eu tomei, que não foram públicos e que, assim, mudaram muito a minha vida e a minha percepção sobre como comunicar você mesma. Uhum. Já esquece a minha pergunta e fala isso aí, por favor, porque eu achei muito interessante. Tá tudo bem, o programa é nosso. Olha só, quando eu saí da Globo pro SBT, e as pessoas disseram, você é louca, você tá sentada num lugar maravilhoso, um dos jornais mais prestigiosos do Brasil, nanana. E eu saí para ir, eu já estava pensando em como é que eu ia desacelerar do jornalismo. Eu já queria sair daquele negócio. E eu falei, bom, vou para uma emissora em que eu tenho que remontar o departamento de jornalismo, mas ali mesmo eu já vou migrar para um programa mais longo. Então, eu sabia que eu ia ter um tempo ali no novo jornal que eu estava montando, que era o SBT Brasil, e depois eu ia para um produto mais 40 minutos, 50 minutos, especial, semanal. Vamos recuando, né? Do front. Fazer um fade out. Fazendo um leve fade out. Quando terminou o meu contrato com o Silvio, ele queria que eu voltasse para a bancada. Aí eu falei, eu não quero voltar para a bancada. Não, não existe isso. Existe valor. Quanto? Eu não quero, realmente não quero. E ele ficou bravo comigo. Eu falei, bom, você pode ficar. Depois fizemos as pazes, foi tudo bem, mas enfim. E aí eu falei, bom, tá bom, então agora terminou realmente a minha carreira, eu posso, né, fazer outras coisas. E eu fui para casa, o Silvio me ligou e insistiu, falou, bancada. Eu falei, não. Aí duas outras emissoras, não é a Globo, então vocês deduzem aí quais Faz as contas. me falaram, vem para cá, a bancada do principal telejornal é sua. Aí eu falei, não, gente, eu não quero mais jornalismo, vocês não estão entendendo. E então, de um dia para o outro, eu tinha 3 convites para a bancada, que era a única coisa que eu não queria fazer, e o meu telefone parou de tocar.
Parou de tocar. Você era reconhecida por isso, né? Uhum. Ninguém me cogitava para absolutamente mais nada. O mercado me disse um não desse tamanho. E eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Porque também não era pra ser assim, Porque isso né? também é armadilha de você ser muito boa no que você faz. Você te vira aprisiona, né? uma prisioneira daquilo. E outra coisa, não, eu não posso chamar ela pra isso, porque ela é tão grande, tão gigante, tão respeitada. Imagina Exatamente. que ela aceitaria, imagina. É você que tem que ir fazendo o caminho. E aí, eu passei uns 3 dias pensando nisso, e dizendo assim, o que há? Eu não comuniquei que eu posso fazer outras coisas, Uhum. ou eu tô refém mesmo do mercado para sempre nesse lugar. E eu preferia acreditar que aquele não era definitivo e que eu tinha apenas que mostrar, comunicar melhor que eu podia fazer outras coisas. E aí eu aceitei um dos convites, o que não me obrigava a nenhuma função executiva, e eu teria mais tempo para outras coisas, e fui, assinei um contrato de 4 anos com a Record. E fui para lá, já abrindo a Tempo de Mulher, que é uma empresa que eu tenho até hoje, que era de comunicação com mulheres, era de elaborar eventos para mulheres e fazer consultoria para empresas no sentido de programas que dessem mais conforto ao trabalho feminino, enfim. Era para falar com mulheres e para mulheres. E eu falei, vou começar a falar sobre isso. Comecei a fazer eventos e comecei a aparecer como pessoa que estava fazendo eventos para mulheres. Eu comecei a dar... Era um assunto de interesse meu desde sempre, mas eu não comunicava, era uma agenda paralela na minha vida. Eu não fazia essa comunicação, então eu só ia ser vista daquele jeito que eu era vista publicamente, porque eu não estava Se comunicando. você não contar pras pessoas o que você tem desejo de fazer e o que você pode fazer, elas não têm como saber. E o que você está fazendo e é invisível. Isso acontece muito com toda mulher que trabalha. Você tem um trabalho visível, que em geral está associado ao seu job description, mas você faz muito mais do que aquilo e às vezes as coisas funcionam pelo que você faz, não comunica, tem todo um departamento que está funcionando bem porque você coloca a sua energia para aquilo acontecer, mas você não comunica. E quem Mas eu olha não de quero, longe eu está tenho funcionando. vergonha de falar, porque se eu falar que eu faço, eu sou arrogante. Não! Não! Aí é que tá. Foi o que eu encontrei naquele momento. Eu falei, puxa vida, eu não comuniquei o que eu faço direito. E aí eu comecei a comunicar. E aí você tem que comunicar. A sensação de que você está sendo arrogante é apenas sua. Porque você não é capaz de saber o que o outro pensa ou diz sobre você. Você não controla isso minimamente. Então, se você se acha arrogante e você se retrai porque você tem essa sensação, pensa que ela pode ser apenas sua. E quase sempre é. Apenas sua. Quando você... Tá bom, vou fazer um evento, 1000 pessoas, 40 presidentes de empresa mulheres no palco, eu vou fazer curadoria, eu vou mandar nesse negócio e eu vou me apresentar para o mercado, eu vou convidar a mídia para vir para cá, eu vou convidar patrocinadores, os patrocinadores vão comprar e vão tomar, e eu sou dona desse negócio. Não é arrogante isso? Não. Não. Eu vou fodona ela, né? É, né? Confiante, né? Você Nossa. entende que uma coisa E é a no sua final o evento percepção sobre existe, você? né? Porque você Exato. viu o evento. Então não é Exatamente. conversa. Não. Não Você é foi- espuma, né? Não, você se propôs a fazer uma coisa, você fez e você comunicou. Porque você podia fazer e ficar lá na sombra. Dizendo, olha, essa equipe aí tá fazendo, olha, o evento é esse. As pessoas... Pô, que evento legal, que evento poderoso. Mas não, eu abri o evento dizendo, fiz isso aqui. Comuniquei para todo mundo que além de estar lá na bancada, eu fazia essas coisas que são muito legais. Saía todo mundo inspirado pra caramba e tal. Quase sempre... A sensação que nós, mulheres, temos sobre nós mesmas tem muito mais a ver com a maneira como a gente é socializada. Portanto, a maneira como a gente sabe que existe expectativa sobre, do que como você é vista mesmo. Então, quando uma mulher descola disso e fala, tô fazendo isso aqui, acho legal, você quer vir? Para um patrocinador, para uma colega, para o mercado... Para quem quer que seja, ela é vista como uma mulher que teve coragem de fazer uma coisa que ninguém fazia antes. Ou fazer melhor, ou fazer de outro jeito. E não com arrogância. Vocês têm o podcast que chegou quando tudo era mato, tiveram coragem de montar esse negócio, são pioneiras, têm patrocinadores, porque não é que assim, todo mundo tem hoje em dia. Ou seja, tem muita marca interessada em colar o
produto dela, ou o que quer que seja que ela venda, ao que vocês construíram, porque tem credibilidade, porque é bacana e tal. E vocês não me parecem pessoas arrogantes por causa disso. Faz muito E sentido. vocês assinam esse negócio, é de vocês, vocês criaram, pertence a vocês, é um pedaço de vocês. Sim. Ninguém mais poderia fazer, porque só vocês fizeram. Tem um monte de gente que tá lá em casa pensando, puxa, né, eu podia fazer tal coisa. Enquanto ficar lá, não vai fazer, e vai ter crise, vai ter Ju que faz. Ô, Ana, do momento que você passou a comunicar melhor, né? Que você tem mais competências maiores para fazer projetos diferentes, até apareceu um convite que fazia sentido para você se arriscar. Você lembra mais ou menos quanto tempo foi? 1 ano e 3 meses. Eu lembro. Tem. E aí eu saí mesmo, e eu tava, assim, tocar uma empresa dá um trabalho danado. Eu Jura? tava numa época, né? Pois é. Eu tava numa época ali de tocar muito isso e recebi alguns convites para outras áreas do jornalismo, tipo, vem fazer um programa aqui nesse streaming, vem fazer um programa aqui. E esse gente me deixa em paz. E eu assim, não, veja bem, não, jornalismo, não. E eu fui muitas vezes à Band conversar com as pessoas, enfim, o Johnny e um monte de outros. Gente legal, Uhum. porque, né, chama, você vai, conversa, senta, almoça. Isso também eu acho uma dica muito importante, sabia? Muito, Não muito. negue um café, um almoço. Não fecha a porta atrás de você. Abre porta na sua frente. Isso é networking, que é outra coisa que mulher tem. Aliás, vocês estão tocando em 2 dos assuntos que eu acho que talvez sejam os mais difíceis para mulher: negociação e networking. Negociação do próprio valor, né, do próprio caminho na vida profissional, e networking, porque ela sempre fica, eu vou incomodar. Imagina, não, gente. Por que ele ia tomar um café comigo, né? Aquela pessoa tão importante. Não. Não. Se é para marcar uma reunião para ir lá e vender um produto, ela vai. Aí ela chega lá, tô interessado, vamos tocar, conte, segue. Olha, não é a hora, não tô interessado. Ela pega, vai embora e não liga uma semana depois para dizer, oi, tal, eu sou fulana, tive uma reunião com você semana passada, tal. Lembrei de um negócio aqui. Estabelece a relação, bota para frente a relação. Manda um link de uma coisa Manda que você um lembrou da link. pessoa. Né, exatamente. Lembra? Isso aqui lembrei de você? Ou às vezes até passei aqui, você me falou que gosta muito de Saramago. Já tem o lançamento do Saramago? Tá aqui, olha, sei lá, sabe? Lembra da pessoa, né? Aí, fui lá tomar um café, vou almoçar e tal. Um dia eles me disseram assim, tem um produto aqui que a gente queria te propor. Fui lá, falei, tá bom, sentei. E aí, na época era um argentino que tratava ele, Masterchef. Falei, quê? Você não conhece Masterchef? Eu falei, não conheço Masterchef. É um produto internacional, maravilhoso, já faz sucesso em 140 países. Tal. Falei, mas chefe do quê? Que chefe? Chefe de cozinha. Falei, é um programa de culinária? Vai assistir. A gente quer que você faça isso aqui. E aí fui para casa ver os internacionais. Alguns episódios. E quando eu olhei, eu falei, nossa, que audácia, né? Adoro gente audaciosa. Assim, de onde eles tiraram? Em que pegar momento? Ana Paula. E eu pensei muito sobre isso. E aí eu pensei assim, só pode ser, assim, é uma aposta gigantesca. Sim. De uma emissora que não é a primeira colocada na audiência. Tem 3 chefes ali, assim, não estava escolhido naquele momento, mas seriam 3 chefes que, obviamente, vêm de dentro de suas cozinhas e também não são pessoas super famosas. Uhum. Quem vai atrair o patrocinador? Quem vai dar credibilidade? Quem vai comunicar para o mercado que tem um produto legal aqui? Não é um golaço pegar alguém que vem desse lugar e colocar aqui? Resta eu topar. Claro que eu topei! Tipo, né? Assim, eu ia deixar essa audácia toda passar? Nunca! E eu falei, legal, vou aprender um negócio novo. Você quer o diferente? Toma o diferente. Toma o diferente. Aí eu falei, vou aprender um trem novo aqui, fazer um negócio novo. E é outro bicho, né? É outro bicho. Eu demorei, a gente nunca achou que fosse fazer tanto sucesso em tão pouco tempo. Imagina, Ana Paula Padrão tava lá. Imagina, eu fui muito mal nos primeiros 2 anos. Como é que é isso? Fui muito mal, não tava totalmente fora da minha praia, assim, não tava... Como que é? Eu sou muito fascinada por isso, assim, que é, eu acho que
conforme a gente vai ficando mais maduro e ficando mais experiente na carreira, a gente vai diminuindo a tolerância para ser ruim em alguma coisa. E não tem como você aprender uma coisa nova se você não suportar, se você não tolerar ser ridículo e miserável por um tempo. Porque senão, sabe, se você tem muita vergonha de, não, eu sou a Ana Paula Padrão, eu não posso fazer uma coisa ruim, sabe? Eu não posso ser ruim em nada em público. Se você não Putz, suportar, você sabe você que vai eu ficar sou... presa. Não, eu sou exatamente o contrário do que você narrou agora. Eu sou aquela pessoa que adora a exposição ao ridículo. Eu não tenho nenhum problema com mudar. Eu tenho zero problema com mudar e começar tudo de novo. Sério? Eu não me sinto mal. Eu não me sinto. Você não tem vergonha, Eu você não não tem tenho medo, você não tem. Não. Você não fica com a autocrítica no teto, querendo no primeiro programa ser tão boa naquilo quanto você é numa coisa que você já faz há 30 anos, que é no jornalismo. Não, eu sou muito afável comigo. Assim, muito de boas comigo. Não. Nada pra mim tem esse grau de seriedade, a não ser o que realmente é muito sério na vida, né? Sei lá, são poucas... Amor, muito a gente já poucas sabe. coisas. Amor, por exemplo. A gente já sabe. É muito sério. Mas isso não. Então, assim, pra mim, era... Eu sei que as pessoas não me veem assim. Eu sei que as pessoas me veem assim, uau, como é que ela sai da bancada e vai parar no MasterChef? Mas eu me levo muito menos a sério do que isso. Mas, senão eu não Legal, faria que isso. bom. Você acha que eu faria isso? Não faria um negócio desse. Eu achei um desafio legal. Pra mim era legal, pra mim era interessante, era Você desafiador. se divertiu? Muito, mas me diverti mais a partir do segundo ano. Porque no primeiro eu olhava, eu entrei no estúdio, eu conheço luz, eu conheço som, eu conheço microfone. É praticamente a minha segunda casa, né? Zona de conforto total. Mas na hora de expor, eu expus com as mesmas características do jornalismo. Sim, claro. Sem muita alma, sem Aham. muita entrega emocional. E eu sei que eu já tinha mais de um ano de programa e um dia, assim, alguém falou alguma coisa e o Jacan começou a chorar. E aí assim, sabe quando você se mexe assim pro lado e fala... Eu quase falei pra diretora, vai parar, não vai parar? Não vai parar a gravação? Tipo, o cara tá chorando aqui, né? Você não vai parar? Aí ela, antes que eu conseguisse dizer isso, ela falou assim, pergunta tal coisa, segue nessa linha. Aham. Eu falei, quer que eu faça ele chorar mais? Mudou totalmente o indicador. Meu Deus! Aí eu entendi. Aí eu falei, caramba, claro, burra. Quanto mais quanto mais exposta emocionalmente eu estiver, mais eu crio o link com o espectador. Ele quer que eu me emocione, porque ele quer se emocionar também. É outro tipo de É credibilidade. outra história. É. E aí eu fiquei mais à vontade. Aí eu comecei a surfar. Aí foi bom. E eu tomei muita pancada no primeiro ano, mas muita. Primeiro porque as pessoas, quando te aprovam numa função, principalmente se você é mulher, você largar a função onde você foi aprovada é destratar as pessoas, né? Uhum. Onde já se viu essa mulher que não se põe no lugar dela, a gente deixou ela apresentar esse negócio e agora ela vai embora? É um negócio, assim, quase furioso, sabe? Contra você. E aí você vai pra um lugar onde você não é muito boa. Assim, né? Não tem nenhuma experiência, tá começando, não é muito boa. Nossa, era muito traulitada. Assim, eu tomei E como é que muita lida com pancada. isso? Do mesmo jeito que eu lidava com crítica em qualquer outro lugar. Talvez, gente, isso aconteça porque eu tô há tanto tempo exposta publicamente. Uhum. Eu Sim, comecei minha criou vida uma profissional na casca TV já. com 20 anos de idade. Então, sabe Sim. assim, né? Eu já sei que não é contra mim. Eu já Uhum. sei que é contra alguma coisa que eu representei naquele momento. Mas não é. Sim, Não pode a pessoa não me conhecer e me odiar, sabe? Uhum. E aí eu comecei né, assim, a ficar mais tranquila e expor emoções. E aí eu fiquei muito mais parecida com quem eu sou. Foi mais legal, assim, foi... Sabe? Se E eu você nunca tivesse conquistou uma saído... audiência que é completamente diferente de quem conversava com você antes, né? Então, assim, eu fico fascinada que, sei lá, minha mãe te respeita um monte e a minha filha é muito sua fã por causa do MasterChef. Então, é uma coisa que é difícil, o jornalismo tá engatinhando, lutando para pensar como é que vamos conquistar as novas gerações. E você fez isso natural. Como foi isso? Conversar, as pessoas chegarem em você de outro jeito. E eu rejuvenesci. É! Você não tá entendendo. Assim, papai na rua e filhinho na rua, né? Papai vê a moça do telejornal, né?
olha assim e tal. E filhinho, papai é a mocinha do Masterchef. É outra abordagem, É não outra história, é outra história. Hoje eu tenho até um pouco de dificuldade de administrar, porque são públicos muito diferentes. Meu leque é muito aberto. Uhum. Então, tem gente que vem pela credibilidade, tem gente que vem pela mulher de negócios e tem gente que vem pela mocinha do Masterchef. Então, é muito pulverizado. E teve um momento do Master que ficou só isso, assim, só a coisa do Master e aquelas adolescentes e jovenzinhas todas muito... Ai, meu Deus, esse programa, Ana Paula... Nanana. E aí ficou um pouco over, eu tive que começar a fazer... Eu voltei para as redes com os assuntos mais sérios e mais pesados para reequilibrar o público, porque senão eu ia perder uma coisa que eu já tinha, que eu não queria perder, mas obviamente. Aí, 10 anos disso, tá super funcionando, tá no hype, tá muito na crista da onda, você fala, obrigada, mas deu pra mim. O que eu queria te perguntar é se com 10 anos você começou a sentir a mesma coisa lá do jornalismo e falou, não vou esperar tanto tempo, porque é muito difícil para sair depois de tanto tempo. Como é que foi isso? Primeiro, porque você toca e aquilo vai acontecer. Eu não sei se eu pensei, vou sair agora, que mais tarde fica mais difícil, mas eu sei que tudo tem origem num ponto inicial, que é o meu incômodo com alguma coisa. Em algum momento, aquilo me incomoda. E aquilo pode ser o trabalho, aquilo pode ser uma relação, aquilo pode ser qualquer coisa. E eu não sou uma pessoa que pega o incômodo e joga para debaixo do tapete. Uhum. Eu gosto do incômodo. Eu alimento o incômodo. Eu dou água pro incômodo, dou comidinha pro incômodo. Eu embalo ele, de noite eu olho para ele e falo, ei, vai mostrar quem você é ou não vai mostrar quem você é? E tem uma hora que ele aparece. E aí você identifica com o que é que eu tô incomodada. Uhum. E se aquilo é uma coisa circunstancial e você pode falar, tá, vou ficar aqui mais um tempo, vou aguentar mais, pode ser que passe. Tá associado a tal problema aqui, vai passar. Quando você identifica que é estrutural, que não vai passar, que está em você, aí eu começo a olhar para fora. Dizer, não, eu preciso me interessar por outras coisas, eu preciso começar a ver o que há aqui fora que me interessa mais do que o que há aqui dentro. E eu não tenho nenhum medo de fazer isso. É claro que eu tenho juízo, não sou uma criança e eu sou muito estrategista. Eu começo a olhar para fora, mas mantendo o que tá ali. E eu fiz isso no jornalismo também, não é que eu saí igual uma louca. Mas a hora que alguma coisa aparece, eu consigo identificar, é isso aqui. Uhum. E aí vale a pena romper. Então, eu não tenho medo da mudança, eu alimento o incômodo, porque eu sei que ele pode me levar à mudança, mas é isso que me mantém viva, é por isso que eu acordo todo Ana, dia. não é uma coisa muito fácil, né? Não. Tem gente que fica com um incômodozinho ali muito tempo sem olhar para ele. Esconde. E aí você não sabe o que é. Você começa a confundir com outras coisas. É ruim. Eu prefiro saber o que é e lidar com aquilo logo e resolver do que ficar ali naquela angústia anos e anos. Mas é porque você tem coragem, né? Essa é uma palavra que eu acho que se a gente vai falar da sua trajetória, a gente sempre vai passar por essa palavra. Você se joga pro incerto também, você banca suas escolhas. Eu falo pra Cris, banca suas gracinhas. Banca suas Você gracinhas. banca suas gracinhas, Eu banco né? minhas gracinhas. É isso. Quando você tem liberdade para escolher, porque você paga suas próprias contas, que é fundamental. E porque você não tem medo do ridículo, do extremo e do risco que você corre, se der tudo certo, foi você que fez. Se der tudo errado, são as suas consequências sobre a sua escolha. É divertido, porque sempre pode Ana, dar certo e pode dar errado. Você... Mas eu tenho isso de personalidade, eu sou assim. Eu queria saber como é que você alimenta a coragem. Qual que é a água, qual que é a comida, como é que você embala. Porque eu acho que em algum momento também você deve ter duvidado de você ficou preocupada se fez a escolha certa ou não. Porque eu acho que as dúvidas fazem parte até pra gente... É um bom termômetro pra gente seguir ou recuar. Como que alimenta a coragem? Eu acho só que ela tem que ser um pouquinho maior do que o medo. Porque eu morro de medo o tempo todo. O tempo todo. Não tem nenhuma situação na minha vida em que eu não tenha tido medo. Eu tenho medo de subir no palco e dar uma palestra. Eu fico com dor de barriga. É ruim. E aí eu vou lá e enfrento. Eu não vou deixar de fazer porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo do público, porque eu tenho medo de não ser querida, porque eu tenho medo de não gostarem, porque eu tenho medo de estar
falando a coisa errada pro público certo, a coisa certa pro público errado, sabe? Sim. Eu tenho medo. A minha vida inteira eu me protegi dessa insegurança estudando muito sobre as coisas que eu ia fazer. Sei. Então, era uma arma para mim, era uma espécie de proteção. Se eu souber muito sobre isso, eu não serei uma farsa. Isso. Isso é a tentamos síndrome isso. da impostora. Eu passo por isso sempre. Mas eu tenho o contexto. Por que que eu me sinto assim? Porque eu sou assim? É original em mim? Eu tenho o DNA da fraqueza, da insegurança, da síndrome da impostora, da farsa? Óbvio que não. Mas eu entendo que no contexto a gente duvida muito da gente. Porque é assim que mulher foi educada para ser. Então, eu fui mais uma dessas. E eu entendo que se eu tiver um pouquinho mais de coragem do que aquele medo que está me segurando, eu vou e tudo bem. Você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já consegue olhar para trás e dizer assim, eu já passei por isso. Então, o bom de ficar velha é isso, sabe? Você sabe, já fiz isso, vai rolar, vai dar certo. Você tá falando, a gente tá falando o tempo inteiro de escolha e você fala muito sobre não terceirizar suas escolhas. Como é? Conta um pouco dessa sua jornada para adquirir essa autonomia emocional, para ser a senhora das suas decisões, para dirigir sua vida mesmo. Eu acho que aí talvez tenha um pouco a ver com infância. Meu pai não foi um pai tradicional. Assim, ele era um cara, um mineiro, machista, conservador. A mulher dele parou de trabalhar quando a primeira filha nasceu, a minha mãe. Mas eu nunca ouvi dele, e eu, como eu contei para vocês, eu tive uma infância muito solitária. Não é que eu tinha muitas pessoas me influenciando. Meu pai, minha mãe, eu. Tchau. Só. E ele nunca me disse assim, você é mulher, senta direito. Você é mulher, você não precisa estudar tanto. Era exatamente o contrário. Então, eu não identifiquei nenhuma barreira de gênero até a minha adolescência. Aí eu comecei a entender que tinha umas coisas ali fora que eram estranhas. Mas aí você já estava terrível. Mas aí eu já estava terrível. Aí eu já tinha batido 4 carros, porque meu pai me empurrava para aprender a dirigir com 14 anos. Aí eu batia o carro e ele dizia assim, corre, né? Tipo, Com ele só voltava a orgulho, rir. né? Ele só voltava a rir. Minha filha, né? Olha como é minha filha. Pé de chumbo, minha Que incrível. Tudo orgulhosão. Ele era um cara que, enfim, gostava de política, era um comunistão. E ele saía para beber com os amigos todo sábado no bar, ali no boteco ali do lado. E ele me catava pela mão e eu ia. Então ele botava sentado do meu lado. Aí ele me ensinou, isso aqui é cerveja. Não é muito bom, mas se você tomar com isso aqui, que é Steinheger, fica ótimo. E depois bate o carro, assim. Né? Maravilha. Influência maravilhosa. Eu não sei se ele não entendeu que eu era uma menina, que eu era um menino, e o menino nasceu 6 anos depois, eu não sei qual foi. Mas eu sei que eu sentava lá, ficava ouvindo a conversa dos homens nos bares. Ele levava violeiro para casa, eu aprendi todas as músicas, assim, de violeiro antigo, as serestas. Ele era um cara que ele nunca me impôs nenhum limite. E pelo contrário, assim, eu tinha 12 anos, ele me deu uma mulher de 30 para ler. Toma, vou te tomar depois. Puta, não entendi nada com 12 anos. Mas eu li, depois, mais tarde eu li de novo, falei, então era isso. Muito bom. Mas ele me deu, ele cobrava que eu tivesse alguma ambição intelectual e não Que legal só de isso, ser. né? Isso eu acho que não me impôs barreiras, ou pelo menos me deixou porosa o suficiente para compreender que quando eu vi isso e quando tentaram me parar por isso em algum lugar, eu dizia, não, imagina. Se meu pai não fez isso comigo, ela vai fazer agora? Muito Sabe? bom. Tinha uma coisa que era... Então, acho que isso colaborou. Talvez... A gente explica muito pelas circunstâncias que a gente teve, né? A primeira infância é muito importante para todo mundo. E eu tive uma primeira infância ruim, muito solitária. Eu era uma criança doente, eu era epilética. Eu convulsionava o tempo inteiro. Mas eu tinha um ambiente favorável para o gênero, para as questões do gênero. E aí, quando você sai do MasterChef, você sai para quê?
Eu saio para tchanãs, Tchananã. transformar essa agenda paralela na minha vida desde sempre, porque eu comecei a pensar sobre gênero muito cedo e comecei a pesquisar sobre gênero muito cedo, ou seja, entender melhor o porquê dos comportamentos femininos e estudar os grandes autores, as grandes referências no mundo sobre isso muito cedo. Mas sempre foi uma coisa paralela, nunca foi o meu trabalho. Eu ia ali, ganhava um dinheiro, e aí eu voltava e podia fazer a minha agenda paralela funcionar. E quando eu comecei a ficar incomodada, e nesse caso específico do MasterChef, foi o incômodo pelo conforto. Eu estava excessivamente confortável e sem desafio já há uns 2 anos. Então, né? Era tão legal. Era muito legal. Mas assim, não tinha nenhum desafio mais. Eu já tinha entregado tudo que eu podia entregar. Então, daqui pra frente vai ser mais do mesmo. E aí passou na minha frente a possibilidade de abrir um hub de conexão para mulheres, onde eu pudesse apresentar para elas ferramentas de contexto e ferramentas práticas mesmo, para que elas cheguem com um pouco mais de conforto e segurança à liderança. Eu acredito que a gente só muda o mundo se a gente tem caneta, poder, dinheiro, orçamento, essas coisas que o poder te dá. Então, quanto mais mulher no poder, mais influência a gente vai ter para fazer as mudanças que a gente quer. Então, eu quero muita mulher presidente de empresa, eu quero muita mulher na política, eu quero muita mulher em todos os lugares, porque a gente é diferente. Ou por socialização, cultura milenária, etc., ou porque a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente, a gente é diferente. Nem que seja pela diversidade, a gente tem que fazer mais parte das esferas de poder, das mesas de poder. E aí, a gente está falando na abertura sobre o que significa, por que liderar, que você já está falando para deixar sua marca no mundo, mas também tem a ver com o impacto que você tem na vida das pessoas, em quem te trouxe até aqui e quem você quer levar para adiante. Quem são as pessoas que foram essenciais para você estar hoje aqui sentado no Mamilos contando desse projeto? Eu acho que tão essenciais quanto as pessoas que me ajudaram foram as pessoas que fecharam porta na minha cara. Por quê? Porque você aprende muito com o não. O quê, por exemplo? Quando eu tinha uns 20, 21 talvez, eu fui trabalhar numa emissora de TV local em Brasília e estava ali trabalhando muito a contragosto, porque eu queria ir para um jornal escrever, né? E abriu em Brasília, imagina, abriu em Brasília a primeira emissora Band, TV Bandeirantes. Eu já tinha 21 anos de idade, antes não tinha, eu não sabia nem o que era TV Bandeirantes. E estava todo mundo indo lá, tentando emprego, porque eles estavam abrindo dezenas de vagas. E eu fui lá. Na época a gente tinha fita, não sei se vocês são da época da fita, mas eu tinha uma fitinha. Levei minha fitinha com as minhas matérias lá, deixei com uma fulana de tal. E ela falou, volta daqui a uma semana que a gente vai ter olhado. Voltei daqui a uma semana, sento na mesa dela. E aí ela, você. Então tá aqui, ó, seu material. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ser repórter de TV. Desiste, você não nasceu para TV. Tenta rádio, sua voz não é ruim. Tenta jornal. Falei, não, eu quero jornal mesmo. Então, desiste de TV. Você nunca vai ser um profissional de televisão. Ela falou por quê? Ela construiu em cima disso alguma coisa? Só falou. Só falou. E aí, bom, eu era muito nova, não ia, né? Eu não tinha nem como argumentar com aquela pessoa muito mais experiente do Claro. que eu. Mas também não é que eu tava muito aí, não, sabe? Assim, eu precisava ganhar dinheiro de alguma maneira. E tanto faz para mim que fosse na emissora local, no Jornal do Brasil, que né, era o que eu queria mesmo. Ou se era na Band, eu estava indo ali porque os salários eram melhores do que a emissora pagava, a emissora local pagava. Isso foi em janeiro ou fevereiro de 87. E eu não me movi, eu não fiz nada. E em abril de 87, no começo de abril, toca o telefone da minha casa, eu atendo, e é o chefe de redação da TV Globo dizendo assim, a gente tem uma vaga aqui, a gente quer muito que você venha. Ué. Oi? E aí, eu fui lá, fiz um teste, eles nem precisa, contrata. Eu não sei onde eles perceberam que tinha algum talento, mas alguém percebeu ali dentro. E
E se eu tivesse me deixado levar pelo não daquela mulher, eu estaria muito insegura para 2 meses depois ir para uma emissora do tamanho da Globo. Mas eu não estava. Eu comecei a entender muito cedo que quando você recebe um não, ele pode ser apenas uma dica de que o caminho não é bom. Então, em vez de ir por esse caminho, vai por aqui, ó. Aqui. Um não nunca é um não essencial, sabe? Sempre tem um caminho para você chegar aonde você quer. Se você tem certeza de que é aquilo que você quer e que vale a pena lutar por aquilo. Então, os não são muito bem-vindos na minha vida. Todos me levaram para algum lugar. Todos. E, Ana, assim, é uma subversão do não, né? Porque a Demi Moore mesmo falou isso no discurso do Globo de Ouro, né? Que ela falou, uma mulher falou que eu nunca ia ser premiada. E eu acho que não desistir quando alguém fala isso não é banal. Entrar numa área nova que é a educação também não é banal. Como que esse trabalho seu hoje está estruturado para poder avançar com as mulheres enquanto liderança? É curso? Como que entra? Quem que faz? Para que faz? Conta um pouquinho mais disso. Tá. Conquer Una é uma associação de uma escola, de uma business school digital que já existe há muitos anos, a Conquer, com a Ana Paula. É uma empresa nova, é um novo CNPJ, é uma unidade de negócios nova dentro da Conquer. Eu sou dona de 50%, Conquer dono de 50%. O que a gente oferece ali? Aproveitando toda a expertise que Conquer tem em infoproduto e o hábito que eles têm com a performance digital, eu não entendo. Agora eu entendo um pouco. Agora já, né? Agora já um pouquinho. Eu não entendia nada disso quando eu comecei ali em outubro do ano passado. E jamais me aventuraria sozinha num universo tão absurdamente desconhecido. Mas já tô entendendo um pouco. E quanto mais você entende, mais você quer entender, né? Mais divertido é. E a gente se propôs a pegar um público diferente. Não exatamente a Conquer fala com todos, tem uma metodologia para todos. E eu coloquei a minha metodologia, porque eu já falo há muito tempo para mulheres. Eu já desenvolvi muita coisa em torno de pilares para que a mulher performe melhor em termos de metodologia de ensino. E a gente fez este negócio acontecer. Então, ele na maioria do tempo, digital, no sentido de que a gente dá cursos não gravados, mas ao vivo. Então, eu vou começar agora um curso, agora em junho, um curso de negociação e networking. Que eu acho que são pontos assim que já identifiquei que tem muita procura. Então, a gente dá uma aula por semana, ao vivo. Deste curso eu vou participar também como professora, que eu não fiz isso antes. Eu estava muito preocupada ali com outras coisas. E quando as mulheres se matriculam e entram ali, elas recebem nas primeiras aulas ou mesclando aulas com aulas de ferramentas com aula de contexto ou contexto. Eu acho que a grande história de ensinar para mulheres primeiro, contextualizar. Dizer, a sua dor não é única. Ela é muito mais coletiva do que parece. E é óbvio que a gente não diz desse jeito, porque cada ser humano é único e a dor dói daquele jeito que dói nele, no caso, nela. Mas ela é muito comum. As inseguranças são parecidas. Tudo é parecido porque é fruto de cultura. É fruto de socialização. Quando elas entendem isso, e entendem que isso vem desde que o cristianismo disse que a primeira mulher no mundo era Eva, aquela que falava com o demônio, né? Aquela que expulsou que todos quer saber nós mais do que paraíso. devia, né? Aquela que quer saber mais do que devia. Exatamente. Né? Ou seja, a gente já nasce com uma falha de caráter. Na outra cultura hegemônica, que é a judaico, que é das grandes histórias mitológicas greco-romanas, a primeira mulher da face da Terra é Pandora, que abriu aquela droga daquela caixa e soltou todos os males do mundo pra gente vivê-los até hoje. Era uma pessoa com falha de caráter. A gente já nasceu com falha de caráter. A gente é vista como um ser inferior, não capaz, não completo, que precisa do homem ao lado para se sentir completa. Isso não é trivial. Porque por mais que você seja uma mulher que se sente completa, você, diante do social, se sentirá menor. Se
se sentirá menos capaz. Uhum. É muita história sobre a gente. E quando você explica isso de uma maneira muito mais longa e subjetiva para mulheres, ela faz, entendi. E então eu vou mesclando o contexto com ferramentas de ordem muito prática para você liderar, dicas de como fazer isso e uma plataforma onde elas ficam juntas. E aí é muito legal, porque quando ela entende que ela pode ficar à vontade, livre das cascas todas que ela põe sobre ela para se defender do que ela considera que sejam falhas muito individuais, muito dela, eu sou incompetente, eu sou insegura, eu não consigo, ela fica bem perto da outra, ela deixa de enxergar a outra como uma competidora e passa a enxergar como uma amiga com quem ela pode trocar. E elas começam a fazer encontros presenciais por aí. É muito louco ver isso acontecendo. Própria, né? Ganha vida própria, é muito lindo. Isso já tinha acontecido comigo no passado, na primeira escola. E agora, na primeira turma elas estavam se encontrando presencialmente. Eu falei, olha a mágica, ela acontecendo de novo, é muito legal. E a gente também dá imersões presenciais de 2 dias. E aí é um intensivão mesmo, o dia inteiro, numa sexta e no sábado, numa quinta e numa sexta. Para menos gente, né? Para um contexto ali de 15, 20 mulheres, 30 no máximo. Que são muito profundas também, são muito legais. Então, tem digital, tem presencial e tem esses 2 pilares, que são comunidade e contexto, que eu acho muito, muito especiais para ensinar para mulheres. Fala o site pro pessoal acessar, que você não falou. Eu quero saber se vai ter desconto para as mulheres ouvintes do Mamilo. Eu não sabia se podia fazer jabá aqui, mas se pode fazer meu próprio meu mercha. Amigo, a gente deixa. Amigo, pode. Ó, em todas as redes sociais, Conquer, Una com 2 N's, tá? Ali a gente tem a comunicação diária com todas as mulheres com quem a gente fala e a oferta de cursos, tanto os gratuitos quanto os pagos. Mas eu diria, faça os gratuitos porque eles são muito sensacionais, eles te levam realmente a algum lugar. E é isso, Conquerona. Mas a gente vai no meu colocar perfil QR também Code tem, tá, pra gente? ser mais fácil pra vocês irem, tá? Gente. É isso. Claro, Vamos converter, vamos converter. Queremos mais mulheres na liderança. Deixa, só pra gente terminar, eu queria saber, sonho agora. Uma pessoa que já fez tanta coisa e que tá botando tanta energia para que as mulheres consigam tirar do papel, tirar da cabeça os sonhos delas, as visões delas, né? Você dá a ferramenta para que a mulher coloque a visão dela no mundo. Acho que empreender é muito isso, botar a sua visão no mundo. O que você sonha agora? Euzinha, Ana Paula? Eu tô me divertindo muito planejando minha velhice. Muito. Gente, eu não posso ver uma novidade que eu fico animada. É um Tipo negócio o quê? muito... Tipo a velhice. Longevidade agora. Não, é a velhice mesmo. Eu tô incorporando um troço de assim, vou ficar velha. E eu tô muito animada com isso. Vocês vão achar que eu sou doida, de verdade. Vocês vão achar que eu sou muito maluca. A gente já sabe que você... Né? Vocês já acham, né? Tá bom. Mas assim, eu tenho uma coluna bem bugada. Eu já fiz 2 cirurgias, eu tenho um monte de parafuso nas costas. Então, eu tive que, depois da 2ª cirurgia, começar a levar a sério treino para ter musculatura para sustentar a minha coluna. Então, eu comecei a treinar muito seriamente em 2017. E paga. Porque eu tô muito forte. Eu nunca tive tão forte na minha vida. E não é forte, aparentemente forte. Mas eu consigo, com muita facilidade, pegar uma coisa muito pesada e botar aqui. Só usando isso, a força dos braços, a força... Eu tô forte. E agora começaram, muito recentemente, a sair um monte de estudos que associam a boa longevidade, a saúde na velhice, à musculatura. Então, eu falo assim... Putz, eu já cheguei preparadona. Eu não vou precisar começar a treinar os 60, eu já tô uau, né? Nossa, mais uma vez eu pego a onda assim, né? Que delícia, eu já vou chegar lá, incrível. Então, assim, eu tô muito animada com isso, eu tô muito animada com desacelerar um pouco, ou pelo menos focar a minha energia de maneira mais dividida entre as coisas que eu gosto. É como se eu estivesse me dando permissão para começar a colher algumas coisas. Eu não tenho mais que provar nada para ninguém, eu não tenho mais que entregar nada pro mundo sobre quem eu sou. Eu não preciso mais construir nada que não seja o que eu tô dando para essas mulheres, sabe? Assim, eu tô feliz entregando para elas e tô muito feliz planejando essa próxima fase da minha vida.
Eu tô achando O muito... que você quer fazer nessa próxima fase? Você tá feliz que você vai viajar mais? O que você vai Não, fazer? eu tô- Você vai para um sítio? Eu tô cansada de viajar, não quero mais viajar pra lugar nenhum. O que Eu você tá quero- vendo nessa tua imagem mental que é tão legal, nesse destino que você tá louca pra ir? Assim, não tô louca pra ir, tá? Assim, não é que ele precisa, vai, não né? é que os Animada. 80 precisam chegar rapidão, não é isso. Mas eu achei que ia ser um ocaso. A gente tem muito preconceito com a idade, né? Tanto quando você é muito nova, quando você é muito velha. Sei lá, a gente tem uma visão muito esquisita disso. E eu tô achando graça que eu não tô achando esquisito e não tô negando. Eu tô gostando de fazer. Então, assim, eu mudei, por exemplo, todo o meu planejamento financeiro. Em vez de eu pensar, este dinheiro aqui tem que me render mensalmente um bolão para, né? Porque eu tenho que pegar o hype da bolsa e não sei o quê. Não, eu boto ele para trabalhar a meu favor no longo prazo. Eu quero ter esse principal ainda daqui a 25 anos. Porque se eu começar a torrar isso agora ou agir colocando isso em investimentos de risco, eu não tenho mais tempo para ganhar tudo de novo. Então, eu preciso fazer uma coisa muito responsável com esse dinheiro, mesmo ganhando menos todo mês com ele. Então, assim, onde é? É nesse tipo de investimento? Talvez um pouco de imóvel, talvez. Então, assim, eu tô planejando, eu tô bolando isso. E é muito interessante, porque é uma lógica que eu não conhecia ainda, que é a lógica do longo prazo. Quando você não tá mais construindo, você tá começando a gastar só. Pô, que legal. Eu tô, sei lá, eu quero passar mais tempo em lugares que não são a cidade de São Paulo. Porque agora que eu posso fazer uma coisa remota, pra que eu vou ficar nessa cidade poluída, onde eu tenho tanta sinusite, é tão chato, eu fico com dor de cabeça. Eu adoro São Paulo. Pra mim, assim, eu ganhei na vida porque eu ganhei na vida em São Paulo, né? Assim, eu não ganhei na vida lá em Birigui Sim. do Norte. Sei lá, eu vim pra cá e eu ganhei em São Paulo. É muito legal. A cidade me deu muita coisa, mas eu não preciso mais morar aqui o tempo todo. Então, eu quero começar a dividir a minha vida para lugares que sejam mais confortáveis para mim, que sejam mais bonitos. E onde eu possa, tem uns lugares que são legais, assim, as pessoas estão menos aceleradas. Uhum. Não é acelerado do ponto de vista de ter muita coisa para fazer. Eu sempre vou ser uma pessoa acelerada, mas de parar numa padaria e falar com a pessoa. Ô, fulano, como você tá? Tá tudo bem? A mulher... Você viu o que aconteceu ontem ali no seu... Sabe Tá aquela coisa envelhecendo, de... tá ficando cada vez mais mineira, tá indo lá pra sua ancestralidade. Talvez, menina. Olha aí. Talvez. Porque é muito uma coisa do interior e de Minas. E eu quando relaxo, eu começo a falar igual... Vem tudinho. Tá no sangue, tá no sangue. Tá no sangue. Vem tudinho. É muito gostoso começar a conversa com você falando que jornalismo era uma possibilidade de viajar e sair de Brasília. Não é? E terminar a conversa falando, eu já conheci os lugares e agora eu quero, Eu eu tenho quero estar preguiça. aqui. Eu tenho preguiça de fazer mala, eu tenho preguiça de pegar avião, eu tenho preguiça de tudo hoje, assim, eu não quero mais. Nossa, só de pensar em ir para um lugar assim, abre mala, fecha mala, entra em hotel, sai de hotel, abre mala, fecha mala. Não, quero cozinhar as minhas coisas, sabe? A gente vai ter que te convidar para voltar só para falar de culinária. Esse outro programa que a gente vai fazer. E apesar dela né, ter todo esse desânimo de viajar, a gente reprova que ela não fica mal-humorada, ela não trata ninguém não mal, fica. ela fica lá, ó, tá Não só lá, ó. Não A gente se fica. divertiu Curtindo a muito viagem. numa viagem juntas, Nossa, né? foi muito legal, foi uma curtição aquilo, mó barato. Uma loucura aquilo ser uma curtição, mas foi. Não, você olha o grupo de longe e fala... a chance de dar certo é muito pequena. Ai, aí que Ai, é dá o certo. gostoso. Dá certo. Lógico, gente. Ana, que gente, delícia mó barato. te receber. Muito Adorei, bom Cris. ter você aqui. A casa é sua, volte sempre. Obrigada. Isso. Coloca link, coloca QR Code, porque a gente quer Vamos muita botar, mulher vamos na botar, liderança. vamos botar, tá bom? Obrigada, Biju. Obrigada mesmo. Gente, se você ficou com a gente até aqui, muito obrigada. E você já sabe, se você quer conteúdo denso, profundo, que realmente te ajude a entender melhor do mundo, do outro e de você, não é o algoritmo que vai te entregar, meu amor. Você que vai ter que ir atrás. Então, seja você o algoritmo que você quer ver no mundo. Pega esse programa e manda para aquela sua amiga que tá precisando ouvir Ana Paula. Pega esse programa e espalha no grupo da mulherada,
porque a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Mamilos. Mamilos.